Santos vai apresentar o trabalho Computação Confiável com Quantum Dot Cellular Automaton. Boa tarde a todos, meu nome é William. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pelo professor Frank, intitulado Computação Confiável com Quantum Dot Cellular Automata. Bom, como é de conhecimento de todos, a gente vive uma constante evolução tecnológica. E essa evolução tem demandado um aumento muito grande da densidade computacional dos circuitos integrados. Essa situação já havia sido prevista por Moore em 1965, quando ele afirmou que haveria um aumento exponencial na densidade dos circuitos integrados. Porém, esse aumento gera um problema muito grave. Esse problema está associado com a miniaturização. A gente não tem a capacidade de reduzir os dispositivos infinitamente. Então, esses dispositivos, principalmente da tecnologia CMOS, estão prestes a atingir um limite físico de redução do seu tamanho. À medida que eles são reduzidos, a gente tem um aumento muito grande da dissipação de energia. Então, a dissipação de energia torna-se um fator crítico relacionado com esse processo de redução do tamanho dos dispositivos. Uma das possíveis soluções é a tecnologia QCA. QCA são modelos de computação clássica que utilizam dispositivos quânticos. A estrutura básica de QCA é uma célula, possui em geral 4 pontos quânticos, que são regiões onde elétrons podem se encontrar. São consideradas postos de potenciais, que são essas estruturas marcadas aqui. Nessas regiões, a gente pode ou não ter elétrons. Em geral, em uma célula existem 2 elétrons livres. Esses elétrons livres, quando a célula num estado polarizado, eles podem se encontrar em 2 estados básicos, que são essas 2 configurações mostradas aqui. Com essa configuração, a gente consegue codificar informação binária. A gente chama uma polarização de estado binário 0 e outra polarização de estado binário 1. Quando células são colocadas próximas umas das outras, a gente tem uma interação e essa interação permite que a informação seja propagada. Por exemplo, aqui está mostrado um fio e aqui marcada uma interação entre as células. Essa interação permite então que a informação se propague ao longo do fio. Bom, as principais vantagens de QCA estão associadas com a sua área e com o baixo consumo energético. QCA não utiliza corrente elétrica para cálculo de informação lógica. Utiliza corrente elétrica apenas para poder controlar o sinal de clock. Bom, então o QCA ele tem a capacidade de resolver esses problemas enfrentados pela CMOS. Porém, ela também traz seus próprios problemas. E os principais problemas estão relacionados à dificuldade na fabricação. As estruturas são muito pequenas e muito susceptíveis a defeitos. É muito difícil no estado em que a tecnologia se encontra criar estruturas completamente perfeitas. Bom, a solução então para a gente poder trabalhar com as estruturas em QCA é propor melhorias em termos de confiabilidade. O que a gente propõe nesse trabalho então é um estudo dessa área, da parte de robustez e confiabilidade. Os principais defeitos que estão associados a uma estrutura em QCA podem ser divididos em 2 grupos, defeitos associados a desalinhamento e defeitos associados à própria célula. Para modelar esses defeitos, a gente usa 4 situações, que são os defeitos considerados neste trabalho. Essas situações são, primeiro, desalinhamento da célula. Então, imagina que a gente tem uma estrutura qualquer, em QCA, e uma célula encontra-se desalinhada em relação às demais, como pode ser visto nessa figura. Esse desalinhamento tem a capacidade de gerar uma falha. Se ele tem a capacidade de gerar uma falha, ele é considerado para a gente um defeito. No nosso caso, a gente vai inserir defeitos e verificar como as estruturas se comportam. Para esse tipo de defeito de desalinhamento, a gente vai aplicar desalinhamentos com amplitude máxima de 10 nanômetros. Esse valor foi obtido através de estudos de literatura. As células possuem um comprimento médio de 18 nanômetros de aresta, então são estruturas quadradas com 18 nanômetros, sendo que o desalinhamento vai ocupar então 10 nanômetros. Um outro defeito trata a rotação das células. No nosso caso, a gente aplica uma rotação de aproximadamente 45 graus. Esse valor foi obtido também por estudo de literatura e pela disponibilidade do simulador. O terceiro defeito é o espaçamento entre células. A gente cria gaps nessas estruturas com uma amplitude máxima de 12 nanômetros. E por último, remoção de células, no qual a gente simplesmente remove células da estrutura. Então esses 4 defeitos somados têm a capacidade de modelar os defeitos de fabricação que as estruturas podem enfrentar, que são problemas nas próprias células e problemas de desalinhamento. Agora, é preciso destacar aqui a diferença entre defeito e falha. No nosso caso, a gente considera defeito aquelas condições, ou seja, uma estrutura está com uma forma que não é considerada ideal. Agora, essa estrutura, tendo um defeito, ela pode gerar uma falha de simulação. Então, falha a gente considera aqui como sendo uma inversão lógica do sinal. Na verdade, a gente trabalha com 2 tipos de falhas nesse trabalho.
que é a própria inversão lógica, ou seja, numa simulação a gente espera, por exemplo, obter uma saída binária 1 e obter uma saída binária 0. Então a gente tem uma inversão lógica. E a outra falha é enfraquecimento do sinal. A gente considera aqui sinais abaixo de 50% do sinal de entrada como sendo uma falha. Ou seja, se o sinal de saída for enfraquecido abaixo da metade do sinal de entrada, a gente considera essa situação uma falha. Então, são essas duas falhas tratadas no nosso trabalho. O que acontece é que durante o estudo da literatura, a gente percebeu que não existe um padrão para análise de confiabilidade e de robustez em estruturas na tecnologia QCA. Alguns autores propõem uma análise baseada em modelos matemáticos, outros propõem análises baseadas em testes, mas não existe um padrão. Então, por exemplo, imagina que a gente vá fabricar uma estrutura em QCA. Eu não tenho um modelo padrão para poder avaliar a qualidade dessa estrutura, a robustez dessa estrutura. Da mesma forma, se alguém aqui, por exemplo, propõe uma nova configuração para um dispositivo em QCA e eu proponho um outro, na situação atual a gente não tem como comparar em termos de robustez. Então o que a gente fez nesse trabalho é desenvolver uma metodologia para análise da robustez em QCA. Uma vez que essa metodologia está desenvolvida, ela pode ser aplicada a nível lógico, a nível de simulação e também a nível estrutural. Ou seja, sempre que uma nova estrutura for fabricada, ela pode passar por essa análise para poder levantar os seus índices de confiabilidade. Essa metodologia é composta por 7 etapas. As etapas são bem sucintas. A primeira dela é a caracterização da estrutura. Nessa etapa a gente cria a identidade da estrutura que a gente está analisando. Então, por exemplo, eu vou pegar um inversor em QCA e vou fazer uma análise dele em termos de robustez. Eu vou aplicar essa metodologia desenvolvida. O primeiro passo é caracterizar essa estrutura. Caracterizar essa estrutura é criar a identidade daquele dispositivo. Então a gente anota número de células, distância entre as células, número de pontos quânticos e por aí vai. A segunda etapa é escolher um simulador para testar. Todas as análises aqui são feitas em nível de simulação. No nosso trabalho a gente usou o QCA Designer. A terceira etapa é criar as estruturas no simulador. Uma vez que a estrutura seja criada no simulador, é importante destacar como ela foi criada. Alguns simuladores permitem a criação de maneira direta através de uma interface gráfica, como o QCA Designer. Porém, outros permitem que a gente use programas externos. Então é preciso destacar como ela foi criada para, na hora de realizar uma comparação, isso ser efetivo. A quarta é definir os defeitos. Os defeitos usados nesse trabalho são aqueles apresentados. Em uma análise diferente, mas que aplica a mesma metodologia, outros defeitos podem ser analisados. Na quinta etapa, a gente realiza testes aleatórios. Então, a gente insere defeitos, os defeitos mostrados anteriormente, nas estruturas de maneira aleatória e verifica o comportamento delas. Depois, a gente computa isso em parâmetros de robustez para que a gente consiga mapear a qualidade da estrutura em termos de confiabilidade. A sexta etapa, é a realização de testes específicos. Nessa etapa, a gente vai analisar algumas peculiaridades das estruturas. Então, por exemplo, verificar quantas células sensíveis ela tem. Ou seja, se eu removo uma célula, isso gera uma falha ou não. Situações como essa que eu vou explicar daqui a pouco. E, por fim, a gente gera um relatório que descreve os resultados obtidos em termos de confiabilidade para aquelas estruturas. Então, a metodologia está resumida nessas 7 etapas. Cada uma delas precisa ser registrada para que a gente faça uma comparação efetiva entre estruturas diversas. Agora, em relação aos testes aleatórios, que consiste na etapa 5 da metodologia desenvolvida, a gente aplica 5 grupos de testes, inserindo os 4 defeitos já citados e um último grupo de teste com todos os defeitos de maneira simultânea. Então eu vou inserir defeitos de forma aleatória, sendo esses os defeitos, e por fim eu insiro tudo junto para ver como a estrutura se comporta. Para realizar esses testes, aqui tem um exemplo de como os dados foram registrados. A gente dividiu cada grupo, ou seja, cada um daqueles 5 grupos, em 3 subgrupos, que são inserção de defeitos em 10% das células, inserção de defeitos em 30% das células da estrutura, inserção de defeitos em 50% das células da estrutura. Com isso, a gente consegue mapear a evolução da estrutura em termos de confiabilidade à medida que a gente aplica mais defeitos. Para esse caso, a gente realizou 10 simulações para cada subgrupo. Esse número foi escolhido por ser um número razoável, que nos permitia extrair um resultado considerável e que não demandava muito tempo, uma vez que todas as falhas foram inseridas de forma manual. Então a gente abriu o QCA Design,
criou as estruturas e foi inserindo defeitos um a um e vendo o resultado delas. A gente testou mais de 15 estruturas, cada uma com 5 grupos, com 3 subgrupos e cada subgrupo com 10 testes. Isso representa mais de 3.000 simulações realizadas. Para aqui, nesse caso, a gente pôs uma tabela só demonstrativa mesmo de como os dados são registrados. Se em algum momento a gente obter um dado, uma intensidade de saída inferior a 50% da entrada, a gente então considera isso uma falha. Você vê aqui que, por exemplo, aqui a gente tem 70%. Então isso ainda não é uma falha. Se essa estrutura tivesse falhado em nível lógico, a gente colocaria então aqui uma informação de que uma falha ocorreu. Então esses são os testes aleatórios que a gente aplicou. Uma vez que a gente tenha realizado aqueles testes, a gente converte os resultados em termos de um parâmetro. Então, as quase 3.000 simulações se transformam em um parâmetro para cada estrutura. Esse parâmetro a gente chamou de nível de confiabilidade, RL, e ele tem um range de 0 a 10, sendo 10 uma estrutura muito confiável em termos desse parâmetro. Como a gente dividiu a simulação em 3 subgrupos de 10, 30 e 50% de defeitos, a gente criou pesos para cada índice. Então eu não poderia comparar da mesma maneira uma estrutura quando eu aplico 50% de falhas com uma estrutura quando eu aplico 10% de falhas. Por isso a gente criou pesos, sendo 10 o índice bom e 0 o índice ruim. Os testes específicos foram divididos em 3 grupos, 3 etapas. O primeiro deles foi o mapeamento de células sensíveis à remoção. A gente colocou cada estrutura em cima de uma malha quadriculada e identificou as células por uma letra e um número. A partir daí a gente remove uma célula, realiza uma simulação e verifica se a remoção daquela célula gera uma falha na simulação. Se gerar uma falha, a gente anota o resultado. O segundo teste específico foi a verificação de pares de células. Nesse caso, não foi um teste exaustivo, não foi um teste no qual a gente testou todas as combinações possíveis. Isso demandaria muito tempo. A gente dividiu as estruturas em 3 partes, regiões próximas das entradas, regiões no meio da estrutura, regiões próximas da saída. Removeu alguns pares de célula e tentou identificar onde ocorria falha ou não. E o último teste foi na alocação indevida de entradas e saídas. Então a gente quis verificar como a estrutura se comporta quando um sinal de entrada que seria direcionado a ela vai numa célula diferente da qual ela foi projetada. Por exemplo, se a gente quisesse testar o que aconteceria ao colocar um sinal de entrada nessa célula e não na célula a qual ele foi projetado. Se isso gerar uma falha, a gente também anota os resultados. Essas 3 análises foram também divididas em 3 parâmetros. Sensibilidade individual, que é expresso em percentual. Esse parâmetro trata o número de falhas ocorridas durante a remoção de células dividido pelo número total de células da estrutura. Então, se eu vou mapeando cada célula e vou realizando uma simulação por cada, eu sei exatamente quantas células, quando removidas, vão gerar uma falha naquela estrutura. O segundo parâmetro é um parâmetro qualitativo, não é quantitativo como o primeiro, e a gente dividiu ele em 4 valores. Um valor que indica que não ocorreram falhas, o segundo que indica que ocorreram poucas falhas, falhas médias e muitas falhas altas. O terceiro parâmetro, em testes específicos, foi um parâmetro também quantitativo, no qual a gente analisou todas as vizinhas das entradas de uma estrutura e todas as vizinhas das saídas e foi aplicando o sinal de entrada e de saída em cada ponto, em cada célula considerada. Se isso gerasse uma falha, a gente anotava. Então a gente também tem um índice percentual. As estruturas analisadas foram as seguintes: um fio clássico com 10 células, 3 inversores, sendo um inversor clássico, um inversor simplificado com 5 células e um inversor proposto por um autor que possui, nesse caso, 12 células. Essa estrutura foi criada para ser uma estrutura mais robusta. Então esse foi o motivo da gente testar esse inversor. Ela possui caminhos redundantes para a propagação do sinal, o que permite o que gera maior confiabilidade caso as células sejam removidas ou desalinhadas. Então esses foram os 3 inversores testados. As portas majoritárias de 3 entradas foram 2, a clássica e a proposta por Fijani, que trata-se de um bloco maciço com vários caminhos redundantes, e esse bloco maciço evita o desalinhamento e o deslocamento de células, o que traz uma certa confiabilidade, uma certa robustez para a estrutura.
Analisamos também duas portas majoritárias de 5 entradas, uma com vários planos e uma outra em um único plano. Essa também foi proposta para ser uma melhoria em termos de robustez. Então a gente fez questão de testar estruturas que foram propostas com esse fim para analisar se elas realmente melhoraram, se elas realmente desempenharam um papel eficiente em termos de robustez. Analisamos também 2 somadores completos, um dividido em 3 camadas e um em uma única camada. Esses 2 somadores utilizam diferentes regiões de clock, o que torna a estrutura mais complexa comparada com as demais. Os resultados obtidos para essas análises são mostrados nessa tabela. Quanto mais verde, melhor o resultado. Então a gente percebe que daqui para cá a gente obteve resultados melhores, ou seja, as estruturas mais simples mostraram-se mais robustas. A estrutura mais robusta analisada foi o fio clássico, né? O inversor proposto, para ser um inversor robusto, ele apresentou um índice também muito bom comparado com os demais. Ele não apresentou nenhum problema com remoção individual de células, também não apresentou nenhum problema com remoção de pares de células. Os valores obtidos em nível de confiabilidade para o parâmetro RL variam de 0 a 10. Então a gente consegue perceber que os valores obtidos foram baixos, o que demonstra a vulnerabilidade de QCA em termos de defeitos. Baseado naqueles resultados, foi possível analisar qual era o fator crítico determinante de cada estrutura ou de cada conjunto de estruturas que a tornavam pouco robusta. Com isso, a gente propôs algumas melhorias. A primeira delas, um fio simples. Nesse caso, a gente simplesmente triplicou a fileira de células. Quando a gente triplica essa fileira de células, a gente reduz a mobilidade das células centrais. Reduzindo a mobilidade das células centrais, a gente garante uma melhoria em termos de robustez. A segunda estrutura proposta foi um inversor. Nesse inversor, a gente utiliza 2 regiões. Essa região, ela está numa zona de clock diferente dessa região. Quando essas células estão polarizadas, essas células não estão polarizadas. Esse bloco, portanto, funciona-se como se fosse um bloco maciço e estagnado. Ele não participa da propagação do sinal. A propagação do sinal ocorre daqui para cá. Se esse bloco não existisse, o sinal se propagar, ou se esse bloco estivesse nessa zona de clock, isso se comportaria como um fio normal. Essa é uma estrutura interessante porque em um circuito complexo a gente pode inverter o sinal apenas colocando uma zona de clock diferente, uma zona de clock defasada em 180 graus em relação às outras células. Então essa é uma estrutura inversora que a gente desenvolveu com o objetivo de atender quesitos de robustez. Propusemos também uma porta majoritária. A gente viu que a porta majoritária proposta para o Fijane, apesar de robusta, ela tinha uma falha muito grande em termos da saída. A saída alocada de maneira isolada gera uma mobilidade muito grande. Colocando a saída na célula central, a gente protege essa célula em termos de mobilidade. Então a gente reduz a possibilidade de desalinhamentos. A saída estando no meio, a gente vai precisar extrair esse sinal em outros planos. Então essa é uma porta majoritária desenvolvida com o objetivo também de atender melhores quesitos de robustez. A quarta estrutura foi uma porta majoritária de 5 entradas, também um bloco contínuo, que permite a realização de diversos caminhos redundantes para a propagação do sinal, além de reduzir a capacidade ou a possibilidade de desalinhamento. Da mesma maneira, a célula central é a célula de saída e a gente precisa então extrair essa informação em outros planos. Por fim, uma variação da estrutura anterior foi uma porta majoritária de 5 entradas compacta. Reduzindo as fileiras de células, eu consegui perceber que era possível criar uma porta majoritária que não atende necessariamente os quesitos de robustez, porém é uma estrutura muito menor comparada com as disponíveis. A gente viu nos slides anteriores uma porta majoritária que utiliza 5 planos. É uma estrutura muito complexa comparada com essa, uma porta majoritária com apenas 12 células em um único plano. Então a gente tem aqui ganhos significativos em termos de área. Os testes, uma vez que a gente propôs essa estrutura, a gente aplicou a metodologia em cada uma delas para verificar se houveram ganhos significativos. Para o fio, a gente tem aqui um ganho nítido em termos de robustez. O parâmetro RL foi superior, a gente não identificou nenhuma falha em termos de remoção de célula e nem de pares de células. Para o inversor proposto, a gente também teve um ganho significativo. Ele se apresentou
mais robusto do que o inversor proposto por um outro autor, tendo um parâmetro RL superior e não apresentando nenhuma falha em nenhum outro quesito. A porta majoritária, apesar de vulnerável a falhas, também se mostrou bem mais robusta do que os outros componentes. Para os outros casos, a gente tinha índices de robustez, de confiabilidade, abaixo de 1. Aqui a gente obteve um índice próximo de 2. As duas portas majoritárias de 5 entradas propostas não se mostraram tão eficientes em termos de robustez comparada com as demais. No entanto, como dito anteriormente, a gente teve um ganho significativo em termos de área, o que é um resultado considerável, uma vantagem considerável da porta majoritária compacta proposta. Então, todos esses resultados são sintetizados nessa tabela. A gente percebe aqui que as estruturas propostas nesse trabalho se mostraram mais robustas do que todas as outras que a gente analisou, mesmo as outras tendo sido projetadas para atender quesitos, critérios de confiabilidade, de robustez. Portanto, as grandes contribuições desse trabalho foram a criação de uma metodologia que pode ser agora aplicada em qualquer dispositivo, a proposição de estruturas mais robustas. A gente conseguiu perceber que, apesar dessas estruturas atenderem determinados quesitos baseados nos modelos que a gente criou, nos parâmetros que a gente definiu, ainda assim as QCAs são muito vulneráveis a falhas. São estruturas muito sensíveis e a gente precisa evoluir essa tecnologia no aspecto de manufatura. Uma vez que a gente consiga produzir dispositivos em QCA reduzindo desalinhamentos, falhas em células, a gente vai conseguir expandir essa tecnologia. Da forma como ela se encontra hoje, a gente ainda está muito vulnerável a falhas. Então é isso. Obrigado. Perguntas? Vamos lá. Francisco levantou primeiro, Marco e Thiago. Pode voltar na primeira forma inversora que foi proposta, né? Da referência? Não, da referência. Essa número 4. Essa, a gente tem vários espaços em branco no meio da porta, né? E assim, não tem risco de ter uma influência inesperada da célula com a célula que está na diagonal dela, por exemplo, ali a célula 7, a 8, tem uma na esquerda da 7. Não tem... Sim. Você diz o sinal se propagar diretamente daqui para cá. Isso, por exemplo. Sim, mas isso vai depender também do raio de efeito que foi utilizado. Então, para o trabalho proposto, o raio de efeito não permite que o sinal se propague diretamente assim. A influência maior vai acontecer nesse caminho. Então, aqui a gente tem a criação de vários caminhos. Um caminho por aqui e outros caminhos por aqui. Essas células estão numeradas porque de 1 a 4, qualquer uma delas pode ser usada como uma entrada e de 5 a 8, qualquer uma pode ser usada como uma saída. Se a gente colocasse células nesses gaps, a estrutura não seria mais um inversor, o sinal não seria invertido ao propagar de um lado do outro, seria um fio comum. Então pode sim ter uma influência. Depende de como foi criado. Minha dúvida está no slide 16. Eu percebi que você aumentou o fator de efeito, de defeito, e mesmo assim algumas deixaram de ter defeitos. Sim. Tem algum motivo por causa disso? Não tem como a gente afirmar que tem um motivo pelo reduzido número de simulações. Se a gente tivesse, por exemplo, realizado 5.000 simulações, talvez a gente enxergaria um padrão muito bem definido. Algumas estruturas se comportam dessa maneira. A gente aumentando a taxa de defeitos, ela ao invés de apresentar mais falhas, ela reduz. É como se um defeito anulasse o outro. E isso é bem possível, se você pensar em termos, por exemplo, de desalinhamento. Se você desalinha uma célula, ela inverte o sinal daqui para cá. Se você desalinha a outra, ela inverte o sinal e o sinal passa a se propagar normalmente. Então isso é uma coisa que varia muito de acordo com a estrutura, de acordo com a aplicação. Thiago? Você usou o QCI Design, mas qual foi das enguias? A Coincidente?
Uma outra dúvida minha é o seguinte, como foi que chegou naquelas estruturas? Usou algum algoritmo, ou foi no teste? Foi analisando, empiricamente. Empiricamente foi testando e adiciona um fio para cá, bota a célula para lá e vai simulando. Exatamente. Com os resultados da forma... suas propostas. Com os resultados da forma simplificada que está aqui, a gente não consegue, por exemplo, entender, por exemplo, o primeiro parâmetro, qual é o tipo de defeito mais influente naquela célula. Mas como eu tenho todos os dados, eu consegui enxergar isso. Por exemplo, olhando para o inversor, eu consegui ver que o maior problema estava associado ao desalinhamento. E se você desalinha, você inverte o sinal. Então o sinal deixa de estar invertido. Eu inverti 2 vezes. Então eu consegui trabalhar em cima do desalinhamento. E eu fui fazendo assim. Eu olhava qual era o fator mais crítico para aquela estrutura e tentava trabalhar em cima dele. Com 2 linhas básicas de trabalho, que era a duplicação de fileiras e a criação de caminhos alternativos. Então foi tudo de forma empírica, mas esse parâmetro aqui expandido, ele traz muita informação em termos dos 5 grupos que a gente trabalhou. São defeitos em desalinhamento, espaçamento, rotação, remoção e todo simultâneo. Uma outra pergunta. Naquele inversor que você formato de câmera, você pode mostrar a imagem dele? Esse. Qual a zona de clock dessas células, essas 6 células? Essa está defasada em 180 graus de animação. Agora, tá, entendeu 180. Essa, na hora que ela está polarizada, essa não está polarizada. Está em release ou relax? Está em relax. Em relax. Mas elas estão na mesma zona. A da esquerda aqui, da entrada e da saída. Sim. Quer dizer que o sinal vai sair da entrada, ele vai passar ali pela diagonal daquelas duas, vai se propagar e vai se manter. Essa região aqui é só para o quê? Para evitar que ocorra um deslocamento dessas células. Para tornar ela menos propensa a desalinhamentos e deslocamentos. Se esse bloco não existisse, a inversão ocorreria. Se ele estivesse na mesma zona, seria um fio. Então, para que eu coloco essas células? Eu poderia simplesmente um gap, está vazio. Eu coloco porque quando eu coloco, essa célula vai ter a sua mobilidade reduzida. Tem como essa, tem como essa. Além disso, a gente tem uma reflexão do sinal. E essa reflexão aumenta a intensidade. Se você retirar esse bloco, você vai ver que o sinal de saída vai ser mais fraco do que com ele. Tá. E o fato das células ou subirem ou virem para a esquerda não demonstrou nenhum problema, não. Uma dúvida, esse bloco também ele poderia estar na diagonal superior esquerda também? Ou replicado, talvez No meio ali? Diagonal superior esquerda. Aqui? Exato. Não funcionou. Combustível, não funcionou. Ah, não. Colocar um bloco neutro ali, sim. Aí aumentaria a robustez? Se você Mas isso tem um custo. É um aumento da área, um aumento do número de células, sim. Poderia ser uma melhoria para o pacote. Com relação às estruturas que você comentou que tem na saída do cinto, não poderia ser menos robusto se você tentasse extrair o resultado dessa saída em outra camada, em comparação com uma camada só? Poderia. Primeiro vai ser mais complexo, dependendo do circuito que ele está aplicado. Então isso é uma questão que depende basicamente de aplicação. Como não existe nenhum problema hoje em se trabalhar com múltiplas camadas, então isso não chega a ser um problema um fator crítico, por exemplo. Mas sim, poderia ter. Depende muito do circuito que está aplicado. Essa questão que você fala de diminuir o deslocamento da célula, a possibilidade de locação, você fala supondo que é mais difícil depositar uma célula sobre a outra quando tem uma matriz de células. Exato. Aproveitando a pergunta dele, se você for numa daquelas que tem os próximos resultados que você tem, proposta de resultado que é a célula, isso. Bom, essa é uma solução um tanto quanto imaginável, porque você tinha um problema maior quando a célula de saída estava na periferia, porque ela tinha uma mobilidade maior, né? Agora você tem ela na região central. O que diminui, como ele disse, o problema, a falha, por questões planares. Né? Mas se você tiver que tirar esse resultado daí, você vai ter que tirar em algum momento, você vai ter que sair para uma outra camada.
E nessa outra camada, se você simplesmente botar uma pilha, você continua levando esse resultado para a periferia. Né? Então talvez uma sugestão interessante, porque o trabalho está ficando bem legal, acho que as métricas que você está fazendo estão bem interessantes, seria começar a pensar agora numa robustez multicamada. Como fazer para tirar o circuito, como fazer para tirar o sinal daí com múltiplas camadas. Tá? Acho que isso seria um passo muito interessante, porque a partir do momento que você tirar daí, o seu problema volta. E aí não vai resolver nada. Tá? Agora, se você tirar daí com robustez, aí já é outra coisa. Você fala, olha, agora eu consigo, inclusive, tirar com robustez. Tem só antes de passar para mais uma pergunta, eu não lembro, acho que foi Leonardo, você que apresentou o trabalho lá do cara faz o exame de robustez. Não era nenhum daquele, parecia com aquele dele, mas não é igual, né? Parecia. Inclusive ele faz uma análise interessante, porque na análise dele, além de examinar a retirada de células do circuito, ele examina também a deposição acidental de uma célula. Eu acho que esse semestre eu estou dando esse livro de computação, esse semestre, semana passada, os alunos, até essa semana, né? Os alunos estavam fazendo seminário de QCA. E o Leonardo apresentou um trabalho bem interessante, que o cara propõe um somador daqueles de múltiplas camadas, 3 camadas, e ele publicou até numa revista muito boa, né, Leandro? Eu não sei se foi na Transaction Computers ou Transaction Nanotechnology. É um artigo desse ano, agora recente, que ele faz um somador multicamadas. Então a multicamada não é mais só para comunicação, mas sim para lógica também. E ele faz a análise de robustez pensando camada a camada. O que acontece nessa camada, com aquela camada, e a influência de uma camada na outra. Né? Então é uma coisa bem legal que ele fez. Então vale a pena talvez vocês trocarem umas figurinhas. Até uma boa proposta para vocês de trabalho da disciplina. Né? Conversar com o William e tentar fazer uma coisa legal, já aproveitar o que ele tem de andamento, pegar o que vocês conheceram lá naquele artigo e tentar propor uma coisa legal. Né? E aí tentar resolver essa questão de não só fazer a lógica multicamada, como também tirar informações da multicamada. Isso. Podendo até, Frank, uma coisa que seria legal avaliar agora seria a robustez dentro do use, né? Que seria o esquema de clock, que é um esquema de clock mais palpável, porque aqui você não considerou, você está considerando o clock convencional. E o clock convencional você também pode ter falhas de fronteira de clock, né? Do clock influenciar um pouco para lá, que é o que o Daiane está fazendo. No use a gente teria, de certa forma, isso um pouco mais controlado, vamos dizer assim. Né? Então seria legal vocês tentarem dar continuidade nesse trabalho, pensar nisso, né? E explorar por acima do use. Seria um trabalho legal. Alguém mais tinha levantado a mão? O Thiago, depois o Francisco. Vai lá, Thiago. Chegou a fazer algum circuito maior usando essas portas novas que você está colocando e fez uma análise de área, de quantidade a mais de células, fez alguma análise com relação à área, por exemplo? Essa é a próxima etapa. Próxima etapa para vários todos. Fazer um fuader. Fazer um fuader considerando essas estruturas. Ano que vem, então, você traga o próximo. O fuader vocês podem trabalhar nesse sistema aí, né? Aproveitar esse fuader que o pessoal fez monocamada e tentar já pensar no fuader. Tenta pensar no fuader monocamada e multicamada. A gente teve uma certa demanda de tempo muito grande para realizar os testes. Tudo foi feito de forma manual. A gente está desenvolvendo agora, né, com a Daiane um programa que faça essa simulação e aí a gente consegue acelerar o processo, testar mais rápido e criar novos estruturas mais rápido também. Mas tem uma diferença, né? Porque Daiane faz aleatória. Agora você propõe aqui uma metodologia, né? Que é mais controlada. Não é a mesma coisa. Francisco. A quantidade de células que vocês estão usando aí foi determinada empiricamente também ou foi? Essa estrutura foi baseada, você está perguntando nesse caso específico, né? Nessa aí. Essa estrutura foi baseada nessa aqui. Eu enxergava um problema com essa célula, por exemplo, na forma como ela está construída, na forma como ela está posicionada. E aí, a gente tentou, essa célula também, ela tem, digamos assim, 3 graus de liberdade aqui, na forma como ela está posicionada. A gente tentou construir isso de uma forma compacta. E aí, eu fui depositando células e vendo qual era o limite para que a estrutura funcionasse como uma porta majoritária de 5 entradas. Foi também feito de forma empírica. Acho que deve ser um princípio que eu estou esquecendo agora, mas a influência da célula com as células diagonais
porque está na diagonal dela. Voltando a essa questão, não está diminuindo o nível de polarização ou a sinal na mesma linha horizontal e vertical estão compensando esse efeito de negação que tem? Sim, exatamente. Está compensando, exatamente. Você fala, por exemplo, essa célula, por que ela não é mais influente com essa? Por exemplo. Sim, porque se você fosse pensar na disposição do sinal aqui, teria uma inversão. Isso aqui deveria estar polarizado em outro estado, mas sim, essa influência aqui é maior. A influência lateral tem um valor bem maior. Não é nem só do ponto de vista dentário, não, acho que até do ponto de vista dimensional você é consideravelmente forte, mas lá no meio da estrutura mesmo podia acontecer alguma coisa. Mas ela é rapidamente anulada, essa influência diagonal. É. Mais alguma pergunta? Bom, o trabalho é interessante, William, parece muito. Então, parabéns, vamos agradecer o William mais uma vez.